Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero falar sobre esse tema aí, orgulho, o orgulho que nos destrói. Eu considero que o orgulho é o pai de todos os pecados. Ele vem antes de todos os pecados que a gente comete. E é o motivador de todos eles. Então, se a gente conseguir vencer esse gigante na força do Senhor, nós seremos bem-sucedidos na vida cristã. Então, eu vou perguntar para começar. Quem se considera uma pessoa humilde? Levanta a mão. Era pegadinha, tá? Quem tem orgulho da sua humildade? Muito bem, vamos ler Provérbios 16, 18 e 19, vai aparecer aqui na projeção, você pode acompanhar comigo aqui. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir riquezas com os orgulhosos. Vou ler mais uma vez. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir riquezas com os orgulhosos. O que será que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Eu vou começar colocando em xeque um entendimento que é do nosso mundo. Orgulho é o mesmo que autoconfiança? Arrogância é sinal de força? Para muita gente, sim. Mas por mais que o mundo ensine isso, a palavra de Deus nos mostra que o orgulho não é uma virtude. Pelo contrário, antes é um perigo espiritual. A altivez não é um atalho para o sucesso, mas o caminho seguro para a queda. Mas antes de nós prosseguirmos aqui falando sobre orgulho, eu quero dar uma palavrinha sobre como é que nós devemos entender o livro de Provérbios. Que, como o nome diz, ele está cheio de provérbios, pensamentos. São frases que apontam para uma vida prática. E a primeira regra de interpretação de provérbios é que provérbios é sabedoria prática, não promessas absolutas. Então, quando nós encontramos lá um versículo assim que anima o nosso coração, nós devemos entender isso. Não é uma promessa absoluta de que aquilo vai acontecer sempre, mas é sabedoria prática. Se você vivenciar aquilo daquela maneira, a chance de você também desfrutar da bênção que está ali sendo apresentada é maior, é bem grande. Segundo, observe sempre o paralelismo hebraico, as repetições e os contrastes que fortalecem o ensinamento. Aqui nesse texto a gente viu isso. A soberba precede a ruína, e aí a repetição, a altivez do espírito, a queda. Agora o contraste. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir riquezas com os orgulhosos. Tudo para enfatizar a mesma verdade. Que o nosso problema é o orgulho. E terceira regra de interpretação é que o tema central do livro de Provérbios é o temor do Senhor como princípio de sabedoria. É isso que diz. O temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio do conhecimento, da sabedoria, do entendimento. Bem, entendido isto, vamos para frente aqui. Quais áreas da nossa vida são afetadas pelo orgulho? Você já pensou? Olha, eu consegui listar aqui pelo menos 12 áreas, mas tem mais, com certeza. Eu que não gosto de listas muito grandes em sermões, eu vou ficar com 12, tá bom? A primeira área que eu considero que é muito afetada pelo orgulho é dos relacionamentos interpessoais.
o orgulho impede a reconciliação. Quantas amizades, casamentos e famílias até se desintegram porque alguém se recusa a pedir perdão ou admitir um erro? Quantas histórias assim você conhece? Então, aprenda a dizer: eu errei, me perdoe, você tem razão. Esposas, aprenda a dizer: você tem razão, meu amor. Eu estou pedindo um milagre já, né? Não com a minha esposa, claro, né? A minha esposa não. A humildade restaura, o orgulho afasta. A segunda área afetada pelo orgulho é a vida profissional. O orgulho leva à autossuficiência e à ruína. Muitos caem porque se recusam a ouvir conselhos, não aceitam a correção ou abusam da posição que têm. E a lição para a gente aqui é clara: submeta-se à liderança, aceite os feedbacks e seja disposto a aprender sempre, mesmo que você esteja em posição de autoridade. Isso é humildade. A terceira área que eu destaco é o ministério e o serviço cristãos. Aqui eu digo o seguinte: a glória de Deus deve ser o centro a ser buscado. A glória de Deus. A glória de Deus, não minha, não sua. Porque quando o ministério se torna uma plataforma para exaltar a pessoa, o homem, o nome de alguém, ele perde a sua função e perde o favor de Deus. E aí se torna feito na força humana. E isso é muito pouco. Então o que aprendemos aqui? Devemos servir com o coração limpo, sem buscar aplausos. Ou seja, sendo como João Batista, que disse: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. João 3,30. Também eu destaco aqui uma área afetada pelo orgulho, que é a disposição para aprender. O orgulhoso acha que já sabe tudo. O humilde reconhece que sempre tem algo novo para aprender. Em algumas fases da nossa vida, nós pensamos que sabemos tudo ou quase tudo. E isso é uma armadilha enorme para a nossa vida, porque a gente fecha a nossa mente para aprender mais e nós assim não crescemos, não evoluímos. Então, mantenha um coração ensinável. Leitores, discípulos e ouvintes humildes vão crescer constantemente. Já os orgulhosos vão congelar, estagnar e vão parar de crescer. A quinta área que eu destaco é as reações às críticas. Quem sabe aqui lidar com as críticas, lidar bem com as críticas? O orgulhoso reage com raiva. O humilde responde com reflexão. Quando você for criticado, mesmo que a crítica seja parcialmente ou até totalmente injusta na sua visão, pergunte para Deus: Senhor, há algo que o Senhor quer me mostrar por meio dessa situação e dessa crítica que eu estou sofrendo? E você vai ver que sempre há alguma coisa a ser aprendida, que vai te ajudar a crescer também. A sexta área, que é tremendamente afetada pelo orgulho, é a área da tomada de decisões. Porque o orgulhoso, ele toma decisões apressadas e até diria presunçosas. Ele ignora conselhos, ignora a palavra de Deus, ignora a necessidade de orar. Então, antes de buscar decisões importantes, e qualquer decisão, na verdade, ore. Busque a multidão dos conselheiros sábios, e pergunte: será que eu estou fazendo isso para a minha própria glória
ou para a glória de Deus? Será que este é realmente o melhor caminho que eu posso seguir? Mas a sétima área que eu destaco é a do julgamento dos outros. Porque o orgulho, obviamente, nos faz nos sentirmos superiores aos outros. É aquela atitude do fariseu que ora assim: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Eu sou melhor que eles. Portanto, examine-se com mais severidade do que você examina o seu irmão. Seja mais rígido com você do que com o próximo. Porque quem julga os outros com mais severidade do que a si mesmo, se exalta. Mas quem julga a si mesmo com mais severidade, se humilha, e este é abençoado. Temos mais uma: a aparência e vaidade. O orgulho muitas vezes se manifesta na obsessão desse tempo pela imagem. Isso é muito engraçado, porque às vezes eu encontro alguém que eu só conhecia pelo Instagram e eu não reconheço a pessoa, de tanto filtro que tem lá. E a impressão que a gente tem que a vida de todo mundo é maravilhosa, né? Porque a gente só posta coisas boas também. E aí, viver para ser forte, bonito, perfeito e vulnerável parece ser a busca, a obsessão do nosso tempo. A lição que fica para nós é que você deve cuidar do seu corpo, mas deve cuidar mais da sua alma. A beleza exterior é passageira, mas o caráter humilde é o que permanece. É esses que são abençoados por Deus. A nona área que eu destaco que é afetada pelo orgulho é das finanças e da prosperidade. Porque o orgulho faz as pessoas confiarem mais nas riquezas do que em Deus. E isso leva à arrogância e à autossuficiência. A gente começa a pensar que a gente não precisa nem de Deus, porque a gente tem capacidade para conquistar as coisas. E a lição que fica aqui é que você deve ser grato e generoso sempre. Reconheça que todas as coisas vêm de Deus, use os recursos para servir, para abençoar, para glorificar a Deus, e não para se exibir e não para ser servido. Também destaco aqui uma outra área, que é a área das reações diante do sofrimento. O pastor Josimar falou um pouquinho sobre isso hoje pela manhã. Porque quando o orgulhoso sofre, ele se revolta e diz: eu não merecia isso. Por que isso está acontecendo comigo? Mas o humilde reconhece a soberania de Deus e diz: Senhor, mesmo quando eu não entendo, eu continuo confiando em Ti. O que aprendemos? Que na dor, você deve escolher o quebrantamento ao invés da resistência. Porque muitas vezes a dor é o martelo de Deus para quebrar o seu orgulho, o meu orgulho. A 11ª área que eu destaco, que é afetada pelo orgulho, é a liderança e influência. Líderes orgulhosos manipulam, dominam. Líderes humildes servem e inspiram. Por isso, seja servo, não senhor. A liderança cristã começa com uma toalha e uma bacia para lavar os pés, não com um trono, conforme nós vemos lá em João 13. E finalmente, talvez o pior de tudo é que o orgulho afeta a minha vida com Deus, a sua vida com Deus. O orgulho espiritual é como que um bloqueio para a graça de Deus em nossa vida. A oração não flui mais. A oração de quem é orgulhoso não passa de palavras lançadas ao vento. A palavra não frutifica. A presença de Deus se torna algo distante. É isso que o orgulho faz. Por isso devemos nos colocar diariamente diante de Deus, em humildade, reconhecendo que sem Ele
nós não podemos fazer coisa alguma. Podia citar aqui outras áreas, mas vou ficar nessas 12, porque a gente tem tempo. Eu quero perguntar para você o seguinte, então: quem é o pior inimigo que você poderia ter? Já pensou sobre isso? Sem dúvida alguma, a resposta para essa pergunta é Deus. O pior inimigo que você pode ter é Deus. Olha o que diz Tiago 4,6. Deus resiste. E se você olhar lá no grego, essa palavra resiste, coloca-se contra, em oposição aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Deus coloca-se contra os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, se você quer ser abençoado, você já sabe qual é o caminho. Vamos aplicar? Também tenho poucas aplicações hoje, só 8. Vamos lá. Atitudes que mostram orgulho. Essa, na verdade, não são as aplicações finais ainda, tá, gente? Só as atitudes. Primeiro, mau humor. Você sabia que o mau humor é a expressão de um coração orgulhoso? Amarra, ou a falta de paciência de algumas pessoas para com os outros, denuncia um sentimento de superioridade que habita em seus corações. Eu não tenho dúvida disso. Nós perdemos a paciência com facilidade, nós nos tornamos mal-humorados, porque no fundo nós somos orgulhosos. E a gente acha que tem que ser servido, tem que ser tudo do nosso tempo, do nosso jeito. E se não for assim, a gente não aceita. Segundo, atitudes que mostram orgulho, mentiras. Para manter a aparência de estar sempre certas, algumas pessoas mentem. E pelo orgulho, a mentira se torna um vício. Então, sabe a pessoa que mente toda hora? Na verdade, ela é muito orgulhosa, porque ela quer manter uma aparência que não é real. E ela mente, ela nunca admite seus erros, seus fracassos, seus pecados, nunca pede perdão, está sempre com a razão. Nem nesse fio ela passa frio, porque ela está sempre coberta de razão. Terceiro, a falsa modéstia. Muitos fingem ser humildes. Eles sabem que estão agindo com falsa modéstia. Deus também sabe. Vou dizer mais daqui a pouco. Mas, na verdade, essas pessoas querem receber elogios e reconhecimento. Diminuem-se, esperando que os outros digam o contrário. Isso é um disfarce. Só que a falsa modéstia, ela é como mau hálito. A pessoa que tem mau hálito geralmente não percebe que tem. Mas todo mundo ao seu redor percebe. É só chegar perto. Então a falsa modéstia, além de ser orgulho, é uma tolice tremenda. Porque todo mundo percebe. Quando você está buscando ser reconhecido, ser elogiado, e você fala o contrário, como se fosse humildade. Mas isso é uma atitude que mostra orgulho também. 4, a indiferença. A atitude de quem não se importa, não se envolve e não demonstra empatia para com o outro. Tem um A mais aí. É agir como se o outro fosse invisível e não fosse digno da sua consideração. Então, quando você é indiferente para com os outros, no fundo você é orgulhoso. Eu não estou falando aqui de gente que tem timidez. Porque às vezes eu passo por uma pessoa na igreja e ela nem olha para mim. Eu sei que ela é tímida. Mas outras vezes, eu sei que não é timidez. É indiferença. E é orgulho. 5,
desrespeito. Por se considerar alguém superior ao seu próximo, a pessoa é capaz de desrespeitar qualquer um, até mesmo autoridades que Deus colocou em sua vida. Então, a pessoa orgulhosa não vai respeitar o chefe, não vai respeitar o professor, é capaz de bater boca com um policial até. Vai desrespeitar o pai e a mãe. Eu disse, o orgulho é o pai de todos os pecados. E ele vai produzindo coisas cada vez piores. Um abismo chama outro abismo. E a gente começa a achar que isso é normal. Um filho agir com grosseria com o pai e com a mãe. Ou com qualquer autoridade que foi instituída por Deus. Desrespeito também demonstra orgulho. Desobediência, a próxima. O orgulhoso muitas vezes não se curva diante de ninguém. Mesmo que Deus dê uma ordem, ele não se submeterá, pois se considera seu próprio Senhor. Então, se você conhecer alguém que não se submete, que não obedece leis e autoridades, você pode ter certeza que essa pessoa é tremendamente orgulhosa. Ela se acha superior. Ela se acha acima dos outros. E acha que os outros têm de servi-la. Mas não tem que ser assim, nós sabemos que não. Agora sim vamos aplicar. Apenas 8 aplicações. Primeiro, o orgulho cega. Por isso, o orgulhoso muitas vezes não percebe isso. Ele acha que é normal ser assim. Ele está cego. Já está viciado na coisa. Mas o que diz a Bíblia? O pastor Walter citou esse texto hoje pela manhã. Portanto, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ou no tempo oportuno, Ele te exalte. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, e Ele, no tempo certo, vai te exaltar. A questão é que quando você alimenta o orgulho no seu coração e busca ser exaltado, você não vai alcançar isso. Você vai alcançar o que o texto que nós lemos no começo fala. Vai alcançar a ruína, a queda. Mas quando você se humilha debaixo da mão de Deus, aí sim Ele te exalta, do jeito certo. E Ele mesmo é glorificado por isso. Segundo, o orgulho coloca Deus em oposição a você. Você já pensou nisso, meu irmão? Ter Deus contra você? Mas a humildade atrai a sua graça para a sua vida. Então, escolha agradar a Deus. Por que você vai abrir mão de ser abençoado? O orgulho é vazio. Não produz nada que nos abençoe. Nada que acrescente uma riqueza verdadeira para nós. Nada. Mas Deus, quando nos abençoa, nós somos muito enriquecidos. Então escolha agradar a Deus. E cultive um coração humilde. Porque assim você vai ser abençoado. 3. Não permita que seu orgulho transforme você numa pessoa intratável e que não sabe perdoar ou pedir perdão. Você sabia disso? Que a pessoa que é orgulhosa, ela se torna insuportável, intratável. Ninguém quer se relacionar com alguém assim. Sabia? Então fica uma lição importante para nós. Se você quer ser alguém amado de verdade, se você quer ser parte de verdade da sua família, do seu grupo de amigos, da sua igreja,
Cultive um coração humilde, porque senão as pessoas vão se afastar de você. Ninguém aguenta gente orgulhosa, arrogante, altiva, que só se exalta. É chato, é insuportável. E também, por amor a você mesmo, não seja alguém que nem Deus pode tratar. Porque você vai se arrepender disso. Porque se você é um filho de Deus, de duas uma. Ou Deus vai trabalhar com você todos os dias do seu coração para transformar você numa pessoa mais parecida com Jesus. Vai fazer isso por amor e na graça. Ou então, Deus vai usar outras ferramentas. Porque Ele não vai permitir que você continue sendo assim. Deus não é assim. Por amor a você, Ele vai ser duro com você. Assim como às vezes os pais são com os filhos. Por amor. Então não fique nesse caminho se for o seu caso. 4. Não espere a desgraça acontecer. Arrependa-se agora e mude. A Bíblia diz assim: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Ou seja, não seja orgulhoso. Peça para Deus te dar um novo coração. Assim como Davi orou. Um coração novo. Um coração humilde. E siga o exemplo de Jesus. Olhe para o nosso Senhor e aprenda com Ele. O que é que diz Filipenses 2,5? Abra lá. Vamos ler? Filipenses 2,5 é um dos textos mais claros e diretos sobre isso. A palavra de Deus tem versículos assim que são, parece que feitos diretamente para a nossa vida, né? E são mesmo. Na minha versão aqui, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quando eu era adolescente, escuta essa, Marcelo. Para decorar versículos, eu fazia músicas. Então eu criei uma para esse aqui. Na outra versão, né? Na Revista Corrigida estava assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Não é legal? São textos que tem que estar dentro da gente, no nosso coração. Ou como Paulo ainda diz: assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, agora andem nele. Olhe para o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Jesus era manso e humilde de coração. 5. Pare de tentar impor suas opiniões. Por quê? Porque ninguém está certo sempre, o tempo todo. Ao invés disso, prefira aprender e reconheça quando você está errado. Um dos maiores filtros para você saber se você é orgulhoso ou é humilde é este. Quando alguém fala assim: não, você está errado. O que você faz? Como você reage? Ninguém está sempre certo. A Bíblia diz que até o tolo, quando fica calado, ele passa-se por sábio. Então por que você vai sair falando toda hora que sabe tudo? Quem aqui é capaz de falar que é conhecedor profundo de todos os assuntos?
Ninguém. Ninguém. Você pode ser muito bom em 1, 2, 3 assuntos, mas você não sabe tudo. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina que foi naqueles programas do Silvio Santos, quando, acho que já era filha dele, não era nem ele mais, já tinha morrido. E era uma pergunta lá, qual animal que não tem peso? Vocês viram essa? E a menina correu lá, eu sei, e falou, é o peixe-lua. Viram essa? E aí, não era a resposta. Não, mas peixe-lua, de onde você tirou isso? Não, eu estou fazendo direito, estou no 4º ano, vou ser delegada. Deu maior carteirada. Ela estava errada, o peixe-lua pesa de 1 tonelada para cima. Você sabe qual animal que não tem peso? Não vou falar, procura no Google depois. Eu não lembro, irmãos, veja lá depois. Ou seja, ninguém está certo o tempo inteiro. E você passa por tolo, por orgulhoso. É chato conviver com gente assim, que sabe tudo de tudo. Isso afasta as pessoas. E é pecado. Desagrada a Deus. Então não seja assim. 6. Não deixe o orgulho endurecer seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo e faça o que deve ser feito para acertar a sua vida. Ou seja, arrependa-se. Porque o orgulho, vivenciado por muito tempo, vicia. E aí, a gente vai endurecendo o coração. A gente se acostuma a ser assim e não aceita mais a opinião de ninguém, nem de Deus. Essa semana eu comentei com o pastor Josimar aquele episódio em que Davi é confrontado pelo profeta Natã e enfim admite o seu pecado de adultério e assassinato. E eu perguntei assim, por que Davi demorou tanto para reconhecer seu pecado? Porque a criança já tinha nascido e morrido. Por quê? Será que ele não sabia que ele estava errado? Será que, por tudo que ele conhecia de Deus, ele não ouvia mais a voz de Deus no seu coração? E para mim a resposta é que tem gente tão orgulhosa que não ouve nem Deus. Nem se Deus aparecer na frente dela e falar. Tem gente que não se dobra nunca. Sabe o que é dura cerviz? Gente assim, que não se curva, que não admite pecado. E a gente vai se acostumando, e a nossa tendência humana é que nosso coração endureça. Então, quanto antes você ouvir a voz de Deus e se arrepender e pedir para Ele te mudar, mais fácil vai ser a sua transformação. Mas quanto mais tempo você esperar, pior você vai se tornando. O orgulho é assim. 7. Está ficando difícil isso aqui, né? Seja alguém que ama quem te corrige. Pois aquele que aponta seu erro para te abençoar é justamente a pessoa que mais quer seu bem. A Bíblia diz que o amigo faz feridas leais. Então aquela pessoa que olha nos seus olhos e fala assim, você está errado. Essa pessoa quer o seu bem. Ame essa pessoa. Sabe o pai, a mãe, que corrige? Ame seu pai e sua mãe. Agora, sabe aquele amigo de sair, você está fazendo coisa errada, e ele está rindo com você? Então não é seu amigo.
Isso aí é uma abominação. Quem te ama de verdade, olha para você e quando é necessário fala, você está errado. Ame a repreensão. Seja humilde. Ame quem te corrige. Ah, mas é chato ser corrigido toda hora. Então para de errar. Os pais, por exemplo. Nós pais estamos numa posição confortável? É gostoso corrigir filho? Não é. A gente gosta de ficar, você está errado. Para de falar, você está errado. Eu não, na minha casa não precisa fazer isso, mas na sua eu imagino que sim, né? Nós não gostamos de fazer isso. Mas por que a gente faz? Por amor. Não é? O que a gente quer? Que nossos filhos cresçam, amadureçam, sejam pessoas de bem, pessoas honradas diante de Deus, que sejam um sucesso na vida, sejam melhores do que nós. Como alguém já disse, os pais são as únicas pessoas do mundo que querem que os seus filhos sejam melhores que elas. E é verdade. Então, ame a repreensão. Ame quem te corrige. Quando alguém te corrigir, diga muito obrigado por me avisar, por abrir meus olhos. Eu vou procurar melhorar. Conte com a graça de Deus e continue. E finalmente, dê sempre glória a Deus por tudo que você tem e é. O melhor remédio para curar um coração orgulhoso é reconhecer esta verdade. Se você não tiver essa atitude, você pode ter tudo, mas você será um fracassado. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você receber a aprovação do mundo inteiro, mas não a de Deus? De que adianta você ser um sucesso lá fora e um fracasso retumbante dentro de casa, dentro das pessoas que mais importam para você? Não adianta nada. É tudo correr atrás do vento. Então tenha um coração agradecido, um coração que reconhece que tudo vem do Senhor, que todas as coisas que nós temos, inclusive quem nós só somos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Porque se faltasse a graça e a misericórdia de Deus, um momentinho só na nossa vida, acabou tudo. É ou não é? Isso quer dizer que quanto mais humilde você for, mais grato você será. Não apenas com Deus, mas com as pessoas também. Mas também é verdade que quanto menos agradecido você for, este é um sinal de que você é muito orgulhoso. Quanto mais mesquinho você for, quanto mais egoísta você for, quanto mais ganancioso você for, isso demonstra um coração que precisa de humildade. Agora, tudo isso é fácil da gente reverter? Basta tomar uma decisão, pastor? Não, não é assim. Nós precisamos contar com a graça de Deus, com o poder de Deus sobre nós, com a misericórdia do Senhor, porque sem isso, as nossas forças não são suficientes. Se Deus não nos der um novo coração, este é um milagre, vem de Deus para nós não somos capazes de fazer isso sozinhos.
Um novo coração é um milagre, é obra de Deus. Por isso Davi orou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Cria, ou seja, Senhor, cria do nada um coração novo. Me transforma. E eu quero terminar orando com vocês, pedindo que Deus nos ajude nessa tarefa tão grande que é de todos nós. Porque todos nós temos um pouco de orgulho, alguns mais, outros menos, mas todos nós precisamos lutar contra esse inimigo invisível, mas que acaba se apresentando de formas muito visíveis e destrutivas, que nos destrói. Então, antes que aconteça o pior, vamos buscar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude para termos um coração transformado. E eu quero dar oportunidade para você, se quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente orar comigo. Eu sou o primeiro que me coloco aqui para pedir a graça de Deus sobre a minha vida. Pode levantar quem quiser. Nós vamos orar juntos aqui. A equipe pode subir também. Acabamos cedo hoje, né, gente? Cabia mais uns 12 pontos. Vamos orar? Senhor, hoje, Pai, nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, buscando a Deus que o Senhor nos abençoe e o Senhor mesmo nos exalte no tempo oportuno. Nós reconhecemos, Pai, que não somos nada sem o Senhor e que se não fosse a Tua graça, nós estaríamos perdidos. Ó Deus, nós precisamos de milagres aqui hoje. Porque todos nós, Pai, mais ou menos, lutamos contra esse inimigo chamado orgulho, que precede a ruína, a queda, que nos destrói, que nos afasta do Senhor, que nos causa prejuízos irreparáveis muitas vezes. Mas, Senhor, nós estamos aqui dizendo para o Senhor que nós não queremos ser assim mais. A Tua palavra nos ensina, ó Deus, que há um conflito dentro de nós. Que o mal que nós não queremos, nós fazemos. Que o bem que nós queremos, nós não fazemos. Por isso, Pai, nós sabemos que o que nós precisamos é de um milagre do Senhor. Uma transformação. Uma cirurgia de substituição de coração. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e humilde. Tira de nós, Pai, a arrogância, a altivez, o orgulho, esses pecados tão sujos e que ofendem tanto a Tua santidade e que afetam tanto as pessoas que estão ao nosso redor, trazem tanta tristeza para nós. Tira de nós, ó Deus. Livra-nos disso, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos as pessoas que abrem os nossos olhos, que apontam os nossos erros, porque elas querem o nosso bem, porque elas nos amam. Ensina-nos, ó Deus, a ter um coração
como o de Jesus, manso, humilde. Dá-nos, ó Deus, um espírito ensinável, para que a gente sempre esteja pronto para aprender. Não permita, ó Deus, que o inimigo das nossas almas se aproveite das nossas fraquezas e nos leve a pecar ainda mais contra Ti e contra as pessoas que nós amamos. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra, que ela frutifique em nossa vida e que nós saímos daqui, ó Deus, mais fortes para vivermos toda a Tua vontade, buscando sermos humildes de coração, entendendo que isso sim agrada ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, esse coração assim. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Nós vamos cantar mais um pouquinho ainda.